Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje a nossa aula então vai ser sobre a Lei Orgânica do município de Vacaria, para vocês aí que vão fazer o concurso para a Guarda Municipal de Vacaria, certo? Nossa aula é bem objetiva, pessoal. Separei aqui então os principais pontos, tá? Destaquei os principais pontos. Então a gente vai direto ao foco, direto no que é quase sempre cobrado, ou melhor dizendo, o mais cobrado, né, pelas bancas. Vou deixar também o PDF, né? Para quem é do nosso curso aí, vai ficar o PDF com a lei completa, né? Destacada para vocês. Mas na nossa aula nós vamos falar então dos pontos principais, que sempre são mais cobrados em provas. Começando então pelas disposições preliminares, né? São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, legislativo e o executivo. Então, importante essa informação. Poderes do município são somente legislativo e executivo. Judiciário não, tá, pessoal? É vedada, proibido, né, a delegação de atribuições entre os poderes. Então é proibido, vedado a delegação de atribuições entre os poderes. Pessoal, muito importante aqui tá o artigo 4º, olha só, são símbolos do município de Vacaria. O brasão, a bandeira, o hino, a catedral Nossa Senhora da Oliveira e o pinheiro de Araucária. Muita atenção aqui, como tem alguns itens, né, os símbolos aqui, que geralmente não são, melhor dizendo, eles não são tão repetitivos, eles não são iguais de outras prefeituras, muitas vezes a gente vê assim, brasão, hino, a bandeira. Notem que aqui a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, a Catedral Nossa Senhora da Oliveira, né, e o Pinheiro Araucária. Pessoal, tomem cuidado com isso, tá? Pode acontecer da banca cobrar quais são os símbolos do município. Pausem o vídeo, façam a anotação no material de vocês, tá certo? Direto então, vocês vão ver que eu vou rolar direto porque está destacado e são os pontos mais cobrados, tá certo? Aqui compete ao município no exercício de sua autonomia. Bom, geralmente o que é mais cobrado em lei orgânica são as competências. Se eu fosse vocês, eu daria uma lida geral nessas competências de cada um. Tá? Eu separei aqui as principais competências de cada um. Aqui compete ao município, olha só. Tem uma competência aqui que é interessante, tá? Conceder e permitir aos serviços de transporte coletivo, táxis e outros, fixando suas tarifas, itinerários, pontos de estabelecimento e paradas. A banca pode colocar isso aqui para saber se vocês têm essa noção de que isso é uma competência somente do município. Então, compete somente ao município conceder e permitir o serviço de transporte coletivo, táxis e outros, fixando tarifas, itinerários, pontos de estabelecimento e paradas, tá certo? Também, competência do município, tá? Criar e organizar a guarda municipal. Muito importante. Quem, então, cria e organiza a guarda municipal é o município. Compete ao município, tá? Também auxiliar a manutenção do corpo de bombeiros, legislar sobre a circulação, depósito e apreensão de material tóxico, radioativo ou poluente, bem como dispor sobre a penalidade por infração à lei. Pessoal, coloquei isso aqui porque eu já vi em questão de prova, principalmente da Legale, tá? Já vi falando sobre essa questão do material tóxico. Então, aqui, não esqueçam, é uma competência do município legislar sobre a circulação, o depósito e a apreensão de material tóxico, radioativo ou poluente. O município também pode, o município pode celebrar convênio com a União, o Estado e os municípios mediante autorização de quem? Da Câmara. Primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui, o município ele pode celebrar convênio. Ele não é que ele deve, não é uma obrigação. Ele pode celebrar convênio com a União, Estados e municípios. A banca pode muito bem colocar para vocês que o município ele deve celebrar convênio com a União, Estados e municípios. E não é isso, tá? É uma opção, ele pode. E olha só, mais uma informação aqui. Mediante autorização de quem? Da Câmara Municipal. Cuidado aqui, pessoal. Compete ainda ao município, concorrentemente com a União ou Estado, ou
supletivamente a eles. Então, aqui em comum acordo, olha só, zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública. A banca pode colocar que é uma competência exclusiva somente do município, zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública. Não é, tá? Olha só. Município, concorrentemente com a União ou Estado, tá? Então, zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública não é só uma competência do município. Também, os três, olha só, da União, Estado e do município, proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, mental e intelectual, e desenvolver política e programas de assistência ao menor, também de todos, tá, pessoal? Não é somente uma competência do município, tomem cuidado aqui. Ao município é vedado, então é proibido ao município, olha só, permitir ou fazer o uso de estabelecimento gráfico, jornal, de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação. Nos dias de hoje muito tem a internet, né? Por isso tem ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade. Então aqui está falando de um rádio, de uma televisão, da internet, da qualquer dessa área de comunicação que seja de propriedade do município, tá? Olha só, do meio de comunicação de sua propriedade para propaganda política partidária ou fins estranhos à administração. Bom, aqui a gente tem que ter cuidado, então, o município ele não deve usar os seus meios próprios, né, de divulgação para se envolver politicamente. Não pode, tá? É proibido, proibido, pessoal. Também é proibido, olha só, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes ou e o exercício ou manter com eles os seus representantes, relações de dependência ou aliança. Então, pensem assim, questão religiosa, o município não pode se envolver, certo? Ele não pode se envolver com questão religiosa. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores. Bom, Câmara Municipal, poder legislativo. Executivo é o quê? Prefeitura. Prefeito executivo, tá? Lembre da figura do prefeito, um executivo. Pensem assim para vocês conseguirem memorizar para quem não sabe, tá, pessoal? A Câmara Municipal, uma informação importante aqui, tá? Ela é composta de 15 vereadores, tá? Olha só, a Câmara Municipal de Vereadores reúne-se independentemente de convocação no primeiro dia útil do mês de fevereiro. Então, ela se reúne, tá? A Câmara Municipal de Vereadores reúne-se independentemente de convocação no primeiro dia útil do mês de fevereiro de cada ano para a abertura da sessão legislativa, funcionando ordinariamente até 15 de dezembro. Professor, eu preciso guardar essas datas aqui, 15 de dezembro, primeiro dia útil do mês de fevereiro? Precisa. Precisa, pessoal. É uma sacanagem, né? Eu acho uma sacanagem, mas as bancas cobram muitas vezes essas datas aqui. Então guardem isso, anotem no material de vocês. No primeiro ano de cada legislatura, a Câmara reunir-se-á no primeiro dia de janeiro. Então aqui é no primeiro ano de cada legislatura. Ela vai se reunir no primeiro dia de janeiro para dar a posse aos vereadores e ao vice-prefeito e prefeito. Abertura da sessão legislativa funcionando ordinariamente até 31 de janeiro. Pessoal, quando que se dá a posse aos vereadores, prefeito, vice-prefeito? É isso que vocês precisam saber desse artigo. Bom, aqui, ó, no primeiro dia de janeiro. Tá certo? Vamos direto então aqui. Olha só, a Câmara poderá criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado nos termos do regimento interno, a requerimento de no mínimo um terço de seus membros. Muito importante isso aqui. A Câmara, então, ela pode criar uma comissão parlamentar de inquérito, tá, sobre fato determinado
E olha só, requerimento tem que ser de no mínimo 1/3 dos seus membros. Olha só, sujeita-se à perda do mandato de vereador. Aqui a gente tem algumas informações, tá? Separei essa aqui, ó, que é a mais importante com certeza. Então, o que pode gerar perda do mandato do vereador? Fixar domicílio eleitoral fora do município. Ele não pode fixar um domicílio, tá? Ele não pode residir fora do município, tá certo? Guardem essa informação com vocês. Compete, então, à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Cuidem. Decretar leis. A Câmara vai decretar leis com a sanção do prefeito. Também a Câmara legislar sobre a criação ou extinção de cargos e funções do município, bem como fixar e alterar vencimentos e outras vantagens pecuniárias. Bom, um exemplo para vocês vai ter, na Guarda Municipal de Vacaria, um exemplo, né? Vamos supor que vai ter a criação de um plano de carreira. Quem vai fazer essa votação para aprovar ou não é a Câmara. A Câmara que vai decidir, que vai fazer a votação, que vai decidir, então, vai dar esse parecer, né? Depois vai ter que ter a sanção do prefeito. Mas a Câmara, ela vai ter que decidir se vai, por questão de votação, se sim, a Guarda Municipal de Vacaria vai ter um plano de carreira ou não. Tá? Mais ou menos isso para vocês entenderem. Também da Câmara, pessoal, criar, alterar, reformar ou extinguir órgãos públicos do município. Tá? É competência exclusiva da Câmara Municipal. Bom, aqui é somente a Câmara Municipal. Exclusivo, é uma competência exclusiva da Câmara. Muito cuidado para não confundir isso. Daqui a pouco eles vão pegar uma competência exclusiva da Câmara e vão dizer que é exclusiva do município, tá bom? Então aqui eu separei essa aqui, ó. Exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do município, com auxílio de quem? Do Tribunal de Contas do Estado, e julgar as contas do prefeito, certo? Também autorizar, quem é que autoriza o prefeito a se ausentar do município? A Câmara. Autorizar o prefeito municipal a se ausentar do município por um período superior a 15 dias e do país a qualquer tempo. Bom, o prefeito, então, se ele for se ausentar do município por mais de 15 dias, ele precisa da autorização da Câmara. Mas se for menos, não precisa. Se for fora do país, não importa o tempo, pessoal. Vai fazer uma viagem de 1, 2 dias, precisa da autorização da Câmara, tá? Também é competência exclusiva da Câmara dar posse ao prefeito, bem como declarar extinto o seu mandato nos casos previstos em lei. Ela dá posse e ela pode extinguir também o mandato, extinguir o mandato. Conceder licença ao prefeito também é a Câmara. Tá? A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta de quem? Dos vereadores e do prefeito. Cuidem isso aqui, tá, pessoal? Vereadores e prefeito, somente os dois, tá? Olha só, falando então do prefeito e do vice-prefeito. O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, que receberá seu subsídio na totalidade, desde que devidamente licenciado, tá? Olha só, o poder executivo, então, é exercido pelo prefeito municipal. Ele vai receber o subsídio na totalidade, certo? O prefeito gozará de férias anuais 30 dias, normais, tá? Pensem, férias normais, 30 dias. Bem tranquilo isso aqui. Olha esse parágrafo único só. Isso aqui, pessoal, é muito relevante, tá? Se o prefeito e o vice-prefeito não tomarem posse decorridos 10 dias da data fixada, cuidem nesse prazo. Salvo por motivo de força maior, o cargo será declarado vago. Então, tem uma data fixada para ele tomar posse. Ele não tomou a posse se passaram 10 dias, decorridos 10 dias.
Se não for por um motivo de força maior, o cargo será declarado vago. Cuidem esse prazo de 10 dias. Em caso de impedimento ou vacância dos cargos de prefeito municipal, vice-prefeito, quem é que vai assumir o poder executivo? Quem vai assumir é o presidente da Câmara. Muito cuidado. Logo depois, pensem assim, logo depois do prefeito e do vice, vem o presidente da Câmara. Prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara. Prefeito não pôde assumir, deu vacância ou teve algum impedimento. Vice-prefeito, a mesma coisa. Quem vai assumir é o presidente da Câmara. Ah, mas e se o presidente da Câmara não assumir também? Por questão de vacância, impedimento, enfim. Olha só, não sendo possível a assunção do presidente da Câmara ao cargo de prefeito, quem vai assumir a função de gestor administrativo do Poder Executivo, no caso no lugar do prefeito, é o procurador-geral do município. E na impossibilidade deste, o secretário de Gestão e Finanças. Bom, a banca não vai cobrar para vocês até a parte do secretário de Gestão e Finanças. A banca, ou ela vai cobrar aqui, ó, se o prefeito e o vice-prefeito não puderem assumir, quem é que vai assumir? Presidente da Câmara. Talvez ela cobre, se o prefeito, o vice e o presidente da Câmara não puderem assumir, quem vai assumir? Aí sim vai entrar aqui, ó, o procurador-geral. Pessoal, tentem guardar no material de vocês pelo menos esses 4, tá? Prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara e procurador-geral do município, tá? Pelo menos esses 4 nessa ordem: prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, procurador-geral do município. Compete privativamente ao prefeito, então somente a ele, tá? Olha só, representar o município em juízo e fora dele. Quem é que vai representar o município, pessoal? Prefeito, né? Quem é que vai nomear e exonerar secretários municipais? Prefeito. Nomeia e exonera secretários municipais. Diretores e autarquias, departamentos também. Mas aqui, ó, principal, nomeia e exonera os secretários municipais. Também, competência privativamente do prefeito. Vetar projetos de lei totalmente, né, total ou parcialmente. Ele também pode vetar os projetos de lei total ou parcialmente. Contratar a prestação de serviços, obras, observando o processo licitatório. É uma competência também do prefeito, tá? Privativamente do prefeito. Dos servidores municipais. São servidores do município todos aqueles lotados em cargos ou empregos públicos. Então não é somente cargo público. Cargos ou empregos públicos. Sobre a investidura. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Um cargo em comissão, que é o CC aquele, então ele é livre, exoneração, nomeação, tá? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Bom, então tu só fica estável após o teu estágio probatório. Quanto tempo é o estágio probatório? 3 anos. 3 anos. Fica estável após 3 anos de efetivo exercício, tá? O servidor público estável, ele só perderá o cargo, olha só, em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Pessoal, artigo 66, anotem no material de vocês. Com certeza, eu apostaria numa questão aqui no artigo 66 na prova de vocês, tá? Então tomem cuidado. O servidor público estável, ele só perderá o cargo então. Quais são? Em virtude de sentença judicial, mas tem que ser transitada em julgado. Também mediante processo administrativo, mas em que lhe seja assegurada ampla defesa. Ele pode sofrer um processo administrativo, mas ele tem direito ao quê? Ampla defesa. Mediante procedimento de avaliação periódica do desempenho, na forma da lei complementar assegurada, ampla defesa também. Aquele processo de avaliação periódica no estágio probatório, geralmente, né? Parágrafo único. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele, se for invalidado, pessoal, teve a sentença, mas o servidor ganhou a causa, teve a sentença, será ele reintegrado
e o eventual ocupante da vaga ser estável reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, tá? Ele não tem direito à indenização, aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Bem tranquilo isso aqui. Ao servidor em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, fica afastado do seu cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Bom, é um servidor público e ele concorreu ao prefeito e ganhou a eleição, tá? Ele pode, então, escolher o salário de prefeito ou o salário de servidor. Bom, ele não pode ter as duas rendas. É isso, tá, pessoal? Agora, olha só. Investido no mandato de vereador, havendo esse de vereador, pessoal, ele pode juntar as duas remunerações. Mas olha só, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo na remuneração do cargo. Não havendo compatibilidade, será aplicada a mesma norma do inciso anterior. Então, se ele não tiver como conciliar o horário de vereador com o cargo horário de servidor, ele tem que escolher uma das remunerações. Se ele tiver como conciliar os dois horários, tanto como a carga horária dele como servidor, como vereador, ele fica com as duas remunerações. Tá? Ele pode. Somente no caso de vereador. Prefeito não, tá? Tem que escolher remuneração de prefeito ou a de servidor. É vedado, olha só. Proibido, então, remuneração dos cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do Poder Legislativo superior à do cargo do Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo ele não pode ter, tá, uma remuneração maior que a do Poder Executivo. Ressalvadas, mas não é sempre, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. De repente, se tem uma periculosidade, alguma coisa assim, isso cabe essa ressalva, tá? Também é vedado, proibido a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, mas nos cargos de 2 de professor, pode, tá? Professor ou técnico científico, pode, tá? Trabalha como técnico científico e como professor, pode. E 2 cargos privativos de médico. Médico também pode. Tá? O restante não pode acumulação de cargos no município. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical e irredutibilidade de salários. Não pode reduzir o salário. É garantido, então, ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical. Vamos direto, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou passando aqui, mas eu estou indo direto no que é mais cobrado em prova, tá bom? É o que eu destaquei aqui para vocês. Nosso curso é assim, pessoal. A gente não perde em tempo para fazer mais aulas, mais videoaulas, mais conteúdo desnecessários. Não estou dizendo que vai cair só o que a gente destaca na prova de vocês. A gente não tem uma bola de cristal, mas com a experiência que a gente tem em concurso, a gente geralmente sabe o que as bancas mais cobram. Então, por isso a gente foca nisso, tá? E a gente sempre deixa também o material em PDF para o aluno fazer a leitura. O aluno tem a obrigação de fazer a leitura, né, pessoal? Fazer a leitura de todo o conteúdo. E a gente vai focar no que é mais cobrado. Então, da família do idoso e do deficiente, olha só, o município ele prestará assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e ao deficiente, estabelecendo política e programa de proteção que lhes proporcione segurança e condições de bem-estar social, preservando sua dignidade e sobrevivência. As pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e aos portadores de deficiência, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos na forma da lei orgânica regulamentadora. Então, o município ele pode colocar 60, 61, 62 a gratuidade do transporte. Quem estabelece, a gente sabe que tem aos 65 anos, né, para conseguir
a gratuidade no transporte. Mas o município ele pode, a partir dos 60, já disponibilizar também essa gratuidade. Ele pode, através da sua lei orgânica. Tem municípios que é com 62 anos, por exemplo. Então aqui a gente vê que o município de Vacaria ele colocou 60 anos. Tomem cuidado com isso. A banca pode dizer que as pessoas do município de Vacaria com idade igual ou superior a 65 anos, a partir dos 65 anos, que tem que ser a partir dos 65 anos, melhor dizendo, tem que ser a partir dos 65 anos, o mínimo 65 anos, e não é. Tomem cuidado com isso. 60 anos, tá? Município de Vacaria, 60 anos para o idoso é garantida a gratuidade no transporte coletivo urbano. Da saúde e saneamento básico, cabe ao município uma política de saúde e saneamento básico, interligada com os programas da União e do Estado, com o objetivo de preservar a saúde individual e coletiva. Cuidem aqui, tá? Cabe ao município uma política de saúde e de saneamento básico interligada com os programas da União e do Estado. Para atingir esses objetivos, o município promoverá, em conjunto com a União e o Estado, condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Pessoal, para garantir esses objetivos, o município promoverá, em conjunto com a União e o Estado, condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Respeito ao meio ambiente também e controle da poluição ambiental. Também instalar um serviço de pronto-socorro de atendimento 24 horas. Pessoal, já estamos terminando, tá? Pouca coisa agora, olha só. Um pouquinho sobre o meio ambiente. Cabe ao município fornecer mudas de reflorestamento das margens de rios, lagos e riachos, bem como das faixas de domínio público ao longo das rodovias. Tomem cuidado aqui, porque pode dizer para vocês que cabe ao Estado. E a gente está falando ali de rodovia, então tomem cuidado, tá? Cabe ao município fornecer mudas de reflorestamento, guardem isso. E também é de responsabilidade do município a preservação da bacia de captação das águas destinadas ao consumo humano. Quem é responsável por isso é o município. O município atuará prioritariamente na educação pré-escolar e ensino fundamental. Bom, a gente sabe que prioritariamente compete, né, uma competência do município, a pré-escolar e ensino fundamental. Ensino médio não. Pessoal, ensino médio geralmente as escolas são estaduais, tá? Geralmente, mas assim, ó, prioritariamente do município é pré-escolar e ensino fundamental. É o que diz aqui para nós, tá? Pessoal, nessa aula é isso, tá? Espero que tenham gostado aí da nossa aula. Bem focada, né? No que geralmente vem cobrado nas provas que as bancas mais cobram, geralmente é isso aí, tá? Espero que tenham gostado. Anotem os principais pontos e boa prova para vocês. Contem conosco.